Você já deu play em um dorama com as maiores expectativas, porque diziam ser ótimo, realmente muito bom, tipo, o melhor do gênero, mas quando terminou de assistir, saiu com aquele questionamento: será que eu assisti ao mesmo drama que eles estão falando? Porque eu já passei por isso várias vezes. E hoje eu vou falar sobre os doramas que a maioria amou, mas eu não consegui gostar. Com bastante honestidade e responsabilidade, porque a opinião varia de pessoa para pessoa, afinal, é bastante subjetivo. E tá tudo bem se você tiver gostado. Fica até o final, porque o último da lista vai fazer muito de vocês discordar de mim e eu já estou preparada. Olá, dorameiras e dorameiros, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana e esse é o Papo de Dorameira e por aqui a gente vive, respira e surta juntos pelo universo dos doramas. E antes de começar, preciso deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo é sobre a minha experiência pessoal com esses dramas. Não significa que eles são ruins, só significa que não funcionaram pra mim. E eu respeito cada um de vocês que realmente gostarem e apreciarem essas obras. Aqui é mais pra gente conversar mesmo e ver a pluralidade de gostos que a gente tem dentro da nossa comunidade. Dito isso, bora pro vídeo. Vou começar com um que eu tenho muito respeito pela proposta, mas que foi uma das experiências mais frustrantes que eu já tive. Meu ID é Beleza Gangnam merece reconhecimento pela coragem de abordar assuntos muito pertinentes, como a pressão estética dentro da sociedade coreana, a questão das plásticas e também como o bullying interfere na nossa autoestima. Essa pauta ela é muito relevante e realmente reconhece esse aspecto do drama. Um dos maiores problemas foi a interação do casal protagonista. Os dois personagens, eles tinham uma pegada mais introspectiva, então assisti-los ficou parecendo que eu estava tentando ver duas paredes interagindo. A química, ela não existia, ela simplesmente não estava lá. Sem química, o romance simplesmente desmorona e a trama que eu já achava extremamente arrastada foi ficando cada vez pior, porque nem o casal protagonista conseguiam salvar esse drama. Além disso, davam muito tempo de tela para a vilã e, assim, as tramas que ela fazia envolvendo na faculdade, a forma como a protagonista reagia a isso, né, sempre muito introspectiva, não se posicionando. Em vez de ver algo que me entretinha, eu via algo que me dava agonia, porque eu queria que ela reagisse a essas situações. A mensagem do drama é importante, contudo, a execução para mim não funcionou. O próximo da lista é I Love So Beautiful. Esse aqui eu entendo porque ele é muito querido, essa atmosfera de juventude, a trilha sonora, a estética do drama no geral, que traz aí uma perspectiva de um romance leve, tranquilo e bastante açucarado, mas pra mim não funcionou por algo muito específico, que foi a dinâmica do casal protagonista. Então, passar episódios vendo a prota correndo atrás de um mocinho que trata ela com frieza, né, com distância, com apatia, é realmente cansativo, não é uma dinâmica legal de se assistir. Então, eu realmente não gostei da interação entre eles. A prota, ela aceita migalhas, e isso com um sorriso no rosto. A vontade que eu tinha de entrar lá e falar: mulher, acorda, né? Tipo, você merece algo melhor. Até porque o segundo protagonista, ele é muito superior, ele é mais maduro, trata ela bem, com respeito, com carinho, com cuidado. Então é fácil se afeiçoar a ele. Mas em momento nenhum ele teve verdadeiramente uma chance com ela. Quando a história avançou para a fase adulta, eu esperava ver o amadurecimento dos protagonistas. Mas não foi isso que aconteceu. A história continuou batendo nos mesmos conflitos, dificuldades, principalmente em relação à falta de comunicação. Então, no fim, foi realmente uma experiência muito frustrante. Não consegui gostar desse drama. Em relação a meu querido Nemesis, aqui dói um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu entrei com bastante expectativa. Eu gostei muito da sinopse, achei ela bastante divertida, principalmente porque nossos protagonistas se conheceram primeiramente no ambiente virtual e eles não sabiam que estavam conversando um com o outro. O início foi excelente, a química dos protas realmente é muito boa, é eletrizante, você se conecta com eles. Porém, no decorrer da trama, o que tornou esse drama legal acabou se esfriando, o enredo foi bem arrastado, não houve mais aprofundamento emocional, que eu digo, entre os personagens, e pra mim acabou ficando um pouquinho chato. Além disso, a questão da resolução familiar, né, entre o prota e a avó foi tratado de uma maneira muito corrida. No longo de todo o drama, a gente viu qual era a dificuldade do protagonista, né? Meio que ter que esconder o que ele ama, os seus hobbies da sua avó, porque ela não aceita isso. E no final foi muito rápido a resolução desse conflito. E a separação aí nos últimos episódios, pra mim, foi desnecessário, e aquilo que já estava arrastado ficou ainda mais arrastado. Então a mensagem sobre conciliar a vida profissional com aquilo que a gente ama realmente é muito linda, mas o roteiro não soube sustentar até o final
o que mantinha aí a minha atenção e eu acabei não gostando. Em relação ao próximo da lista, eu preciso ser muito justa porque tem coisas que funcionam muito bem. E eu vou falar de Mulher Forte do Bunsum. Então, eu adoro quando o drama subverte padrões. Nesse caso aqui, a gente vê uma mulher pequenininha, fofa, sendo aí a responsável por salvar o nosso mocinho. Ela que é forte, ela que vai, enfrenta o perigo, e isso é muito legal. E a química dos protagonistas é muito boa. Mas o problema desse drama, pra mim, foi a mistura de tons sem ter um equilíbrio. Em um momento a gente tá acompanhando um romance fofo e no outro um thriller pesado, né, em relação a um sequestrador. Não tinha, como é que eu posso dizer, não tem um equilíbrio entre eles. Você simplesmente não consegue se conectar aos dois. Então, em muitos momentos eu me vi aí desprendida da história, justamente porque ela tinha dois ritmos muito diferentes. O núcleo dos gangsters também ocupou muito tempo de tela. Eu acho que poderia ter sido usada aí de uma maneira muito melhor. Era uma narrativa não tão interessante. E também o outro aspecto é as piadinhas envolvendo a mãe, né, da protagonista, que envelheceram muito mal e são até um pouquinho cansativas. No fim, o carisma dos protagonistas é que carrega esse drama. O roteiro em si não é tão interessante e por isso eu acabei não curtindo ele tanto. E o próximo da lista pode ser um pouquinho polêmico, que é Quando o Telefone Toca. Ele começou muito bem, a premissa é bastante interessante, então misturar suspense com um casamento de fachada, a química dos protagonistas às vezes transbordava na tela, você conseguia sentir a tensão entre eles. Os primeiros episódios me prenderam de uma maneira inexplicável, realmente estava imersa naquela história. Mas vai passando os episódios e o roteiro começa aí a ter escolhas muito exageradas, difíceis de engolir. E a falta de comunicação entre os protagonistas, que no começo gerava suspense, depois de algum tempo começou a gerar agonia, porque não fazia mais sentido eles não conseguirem se comunicarem e o drama ficava num ciclo sem fim e um ciclo chato de acompanhar. E a reta final foi que realmente pesou. Então, nós tivemos 2 episódios extremamente corridos e caóticos, reviravoltas confusas, soluções apressadas e um desfecho para os personagens secundários que não foi à altura. Então, quando acabou, eu realmente achei um potencial desperdiçado e entrou para minha lista de dramas que eu não assistiria de novo. E chegamos no que vai fazer mais pessoas discordarem de mim nesse vídeo, que é o drama O que há de errado com a secretária aqui. Esse daqui é conhecido como um padrão de ouro das comédias românticas, e eu até entendo, né? Um ambiente de escritório, a química dos protagonistas, os personagens secundários, né? Que também são bem divertidos de acompanhar, o que torna aí esse drama muito querido por muitos. Mas sendo completamente honesta, foi um drama que não me cativou. E uma das coisas que eu menos gostei foi a personalidade do protagonista. Eu sei que o fato dele ser um narcisista é levado como se fosse uma piada dentro da trama, mas é tão excessivo esse egocentrismo dele que deixou de ser algo divertido pra mim e se tornou bastante chato e cansativo. Pra mim, realmente não foi legal ter que ficar vendo a prota orbitar ele e tentar lidar com as inseguranças de um homem que já é adulto. A mistura de tons também não me chamou muita atenção, porque essa questão aí do sequestro da infância não conversava muito bem com os outros aspectos do drama, que era mais divertido, mais leve. Pra ser sincera, parecia que eu tava vendo 2 dramas diferentes, que eles foram desajeitadamente colocados juntos, porque realmente tinha 2 pegadas muito diferentes. E depois que o mistério se resolve e eles ficam juntos, o restante do drama perde totalmente o fôlego. Os últimos episódios são aí baseados em clichês de casamento que não tem nenhum motivo plausível para estar ali. Respeito muito o status de clássico que essa obra tem. Eu tenho que admitir que o elenco é bastante carismático, mas realmente não consegui me conectar com a história e não gostei do drama. E esse foi o papo honesto de hoje. Eu sei que pelo menos um desses vão fazer vocês discordar de mim. E tá tudo bem, é justamente isso que torna a nossa comunidade tão legal, que é a pluralidade de gostos, de experiências. Então já me conta aqui nos comentários o que você acha desses dramas, se você concorda ou não com a minha opinião, eu quero muito saber. Ah, e se tiver algum drama que não está na lista desse vídeo, que todo mundo ama e você não gosta, já comenta também. Muito obrigada se você chegou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos. E eu vou deixar esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que você vai gostar dele também. Então é isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!